Meu nome é Janaína, sou responsável aqui na SM Educação por escolas católicas e hoje estamos numa atividade super diferente, interessante, aqui na escola rural da Rede Vicentina de Educação da província do Rio de Janeiro. Estou com 3 grandes amigas, assim podemos dizer, né? Estamos juntas nessa caminhada entre SM e Rede Vicentina já há uns 6 anos. Isso? Acho que é, né, Bianca? Sim. Estamos caminhando juntas num propósito único, que é a educação. E, acima de tudo, a educação católica que nos move com o nosso propósito. Bom, as 3 meninas, essas 3 queridas, que Bianca, Renata e Auxiliadora, são responsáveis pela Comissão de Educação da Rede Vicentina de Educação. E hoje nós vamos conversar sobre os processos de rede, o que nos move, o que move a educação e o que a gente faz no nosso dia a dia. Eu vou pedir então que vocês comecem se apresentando. Pode ser? Vamos lá? Auxiliadora, começa? Quem você é, o que você faz? Conta pra gente de onde você vem. Vamos lá, Janaína. Eu sou Auxiliadora Campos, eu sou mineira. Uau. Estudei. Uai. Estudei toda a minha vida, né, com as irmãs não vicentinas, com as irmãs carmelitas. Então, sou cria da educação católica e trabalhei toda a minha vida na educação católica. E há 15 anos eu estou com as irmãs vicentinas. E hoje estou como diretora pedagógica em Vila Velha, Espírito Santo. Oi, Janaína, eu sou Renata Cenciarelli, professora Renata Cenciarelli. Sou fruto da educação católica, mas também fruto da educação pública. E atuo atualmente, né, isso é uma redundância, eu atuo na educação católica há 22 anos e na educação como um todo há 36. A educação católica faz sentido. E hoje eu estou diretora no Colégio Virgem Poderosa, Colégio Vicentino Virgem Poderosa, lá no Moinho Velho, região do Ipiranga, em São Paulo. Sou paulista da Gema. Eita. E Bianca? Então, eu sou Bianca Amador, sou da Rede Vicentina desde 1988, porque eu fui aluna, né, a minha trajetória toda foi na escola que hoje eu estou, né? E desde 1988 faço parte da educação vicentina como aluna até o ano de 2000 e aí de 2002 em diante como professora, como educadora vicentina. Então é uma honra, um prazer estar aqui dividindo esse momento com vocês. Nesse momento eu estou como diretora no Colégio Vicentino Santa Isabel em Petrópolis, Rio de Janeiro. Então, Bianca, muita emoção. Difícil dividir a sua vida com a vida da história da educação vicentina e a sua formação. É uma emoção, realmente, né? E toda vez que a gente trata desse assunto, que a gente fala da educação, né? Toda a minha história foi realmente no Colégio Vicentino Santa Isabel. Obrigada. Bom, você que é capixaba, que está lá no Espírito Santo, que compõe essa rede vicentina de educação da província do Rio de Janeiro, conta pra gente como que nós estamos estruturados, como está a estrutura de rede, quantas escolas são, onde elas estão, todas funcionam iguais? Então, Janaína, hoje a província do Rio de Janeiro ela é estruturada da seguinte forma: nós somos 11 instituições educacionais, sendo 8 escolas e 3 centros educativos. Estamos presentes no Espírito Santo, o estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Todas as instituições, elas são organizadas com a mesma qualidade de atendimento, né? Oferecemos aos nossos estudantes, né, qualidade mesmo na formação integral. Ou seja, não há diferença entre as escolas filantrópicas e as escolas pagãs. Não. Esse é um propósito da Rede Vicentina de Educação. Sempre seguindo aí o exemplo de São Vicente, né, inspirados em São Vicente e Santa Luísa de Marilac. Perfeito. Bom, entendendo que somos muitos, estamos num processo de rede, que caminhamos com projetos juntos e projetos locais, né? A unidade na diversidade. Vou pedir para a Renata nos contar um pouquinho no que está baseado, né, esses
os projetos da rede? Quais são os pilares dos projetos da rede? Bom, uma ação pedagógica dessa gramatura pede que nós tenhamos eixos muito claros, pilares muito sustentáveis e uma articulação comum que permita a diversidade. Então, nós temos aqui 3 dimensões a serem tratadas e que são inegociáveis para nós. Primeiro, a dimensão evangelizadora. São os nossos patronos, São Vicente de Paulo e Santa Luísa de Marilac, com os carisma vicentino que nos alimenta na construção do projeto. O projeto pedagógico, que tem clareza nas suas diretrizes pedagógicas. Nós temos diretrizes educacionais pautadas nesses valores, mas que atendem também às questões legais e às questões dos objetos de conhecimento que nós temos que entregar a todos os estudantes sem distinção. E nós temos aí a gestão compartilhada, que é o que garante a nossa unidade. Dentro da Comissão de Educação, nós traçamos linhas que são discutidas com as direções de escola, que são partilhadas com coordenadores e orientadores, que transitam entre professores, e assim nós compartilhamos de um projeto que tem a missão mesmo, de além de ensinar, além de educar, além de trazer resultados, de evangelizar. Obrigada, Renata. Eu entendo, então, que nós estamos... tem esses 3 eixos, é isso, norteadores importantes para a rede, e cada eixo tem seus projetos comuns, né, a todas as escolas, e algumas escolas têm projetos individuais. Eu vou pedir para você, Bi, que você possa nos contar um pouquinho, né, dentro dessa linha que Renata contou para a gente, algum projeto que seja comum a todas as escolas no eixo pedagógico. Primeiro, pode ser? Pode, perfeito. Então, a gente tem essa preocupação, enquanto rede, da gente conseguir a cada vez mais, né, trazer essa unidade para as instituições. Então, enquanto comissão de educação, hoje que estamos nós 3 aqui representadas, temos a irmã Penha, né, na coordenação da comissão de educação, e a gente faz essa articulação com as direções, com as coordenações, para que a gente consiga trazer um trabalho mais estruturado em rede. Então, respondendo a sua pergunta, a gente hoje trabalha com avaliação, por exemplo. Todo o nosso parâmetro de avaliação, ele está sendo construído em rede. Então, a gente consegue trazer uma unidade maior nesse sentido, por conta da preocupação que a gente tem com a excelência acadêmica, né? Porque é claro que a gente tem os projetos sociais, falo até um pouquinho, cito algum daqui a pouco, mas a gente precisa ter uma entrega de uma excelência acadêmica, de fato, assim, visando os resultados. E para que a gente consiga atingir esses resultados da melhor forma, a gente precisa dessa unidade. Precisamos desse trabalho mais consolidado em rede. Então, hoje a avaliação a gente entende que é um dos pontos assim, bastante significativos para a gente em relação a projeto pedagógico, porque a gente está conseguindo fazer essa articulação com as escolas, traçando esses parâmetros de avaliação em rede e tendo essa preocupação maior com a excelência acadêmica. Então esse é um exemplo de um projeto que tem dado certo, que une vocês, que é um projeto de avaliação, vocês conseguem olhar para os resultados, Sim. Revisitar Sim. os processos Sim. que não estão legais. Sim, exatamente. A leitura de dados, né, gente? Porque hoje, eu acho que hoje em dia a gente não consegue avançar se a gente não consegue ter um cuidado com essa questão do olhar atento aos detalhes, né? Então hoje com o processo de avaliação que a gente foi construindo em rede, a gente consegue ter acesso a dados e esses dados nos trazem um retorno de onde a gente precisa avançar mais, do que já está sendo consolidado, construído. Então a gente faz uma análise de dados minuciosa em relação a esse tipo de trabalho. Eu imagino que vocês consigam também olhar para isso como boas práticas também. De Sim. repente, se o resultado de uma unidade está sendo melhor do que outro, ou em língua portuguesa ou em matemática, vocês conseguem ter essa troca, conseguem fazer um pouco... Perfeito, Jana. Até a partir, exatamente, até a partir desse olhar, a gente, esse ano, por exemplo, a gente já teve algumas ações em rede que elas são vistas a partir desses dados. Né? Se a gente tem ali um resultado um pouco mais abaixo numa determinada área, a gente consegue construir em rede ações, né, que a gente consiga ter avanços a partir disso. Porque também a leitura de dados não adianta se a gente não conseguir criar um planejamento, né, um plano de ação após esse momento para que a gente construa
as ações. Vocês me contaram que esses dias vocês estão reunidas aqui, né, a partir de amanhã, entre direção e coordenação de todas as unidades, planejando. Imagino que olhando para boas práticas também, né, esses momentos são momentos importantes para vocês. A gente tem criado estratégias, né, Bianca, para avançar nas avaliações e em rede. Né? Quando a gente se depara diante de um resultado, a gente tem criado estratégias em rede e a gente tem conseguido caminhar, avançar nos resultados, concretamente, né, Bianca? Perfeito. E esse projeto de avaliação, Janaína, ele nos coloca numa vidraça transparente. Ele permite que nós olhemos para nós, comparemos os nossos resultados, olhemos para fora, comparemos os nossos com os de fora, que são as avaliações externas, e a partir daí nossos pontos de força e os nossos investimentos nas dificuldades para que elas sejam sanadas. E esses planos de ação, eles são construídos em conjunto. É um grande salto da articulação de rede que nós tivemos aí nos últimos 6 anos. Ou seja, caminhar em rede tem mais vantagens do que desvantagens. Muito mais força. Muito mais força. Juntos somos muitos. Somos mais fortes. Bom, Bianca, já que estamos trocando, conta mais um pouquinho de outro projeto que não seja além do projeto pedagógico. Você estava me contando um pouquinho de um projeto de voluntariado que vocês têm. Perfeito. Que olha um pouco também para uma outra dimensão de vocês, que é importante. Exato. É um projeto de voluntariado que acontece na rede. E tem toda essa parte social muito forte, né? Que a gente se preocupa demais com todas essas questões sociais. A Rede Vicentina as irmãs fazem um trabalho social muito grande, claro que inspirados, né, já no carisma vicentino mesmo, em Santa Luísa e São Vicente de Paulo. E a gente tem esse projeto voluntariado que é muito bacana. E a gente trabalha diretamente com os meninos da 2ª série do ensino médio. Por se tratar ali de uma faixa etária que a gente entende que já tem uma maturidade maior, né? Então esse projeto a gente normalmente leva os meninos para alguma vivência prática em algum local onde as irmãs têm uma atuação assim bastante forte, bastante consolidada nessas questões sociais. Nós já levamos os meninos a Sepetiba no projeto 13 Casas, que é um projeto bastante importante para a Rede Vicentina. No último ano tivemos também em Nova Friburgo, na Casa dos Pobres, que é uma casa que acolhe e atende os moradores de lá. Eles têm uma vulnerabilidade social e moram nessa casa, então as irmãs fazem um trabalho de acolhimento muito grande, muito bacana. Então levamos os meninos lá também. Esse ano a gente vai ao Mato Grosso com eles para um projeto social também incrível, que as irmãs têm atuação no Brasil todo, né? Então daí vai representantes de cada unidade. Exatamente. Então a gente normalmente alunos da 2ª série do ensino médio e a gente leva uns pequenos grupos, né, de cada unidade. Nós hoje temos 4 unidades com o ensino médio e aí a gente vai com uma média de 28, 30 alunos no total. E depois acaba virando um intercâmbio entre os alunos. Exato, também, eles criam um vínculo entre as unidades. Sim, eles criam um vínculo muito bacana e o que eles, o propósito é muito bonito, né? Então o que eles trazem de retorno posterior a esse movimento é algo assim que é encantador mesmo, é para toda a vida, né? Uma experiência para toda a vida. Imagina, deve marca vidas, né? Sim, eles trazem muito depoimento, depois eles na escola, sabe, para as famílias, para os alunos. Eu acho que isso as faz diferente, né? Muito. As faz diferente no sentido que não é apenas a dimensão cognitiva ou pedagógica, Vai mas mudar, essa né? dimensão pastoral, né? Do olhar para o outro, para o coletivo, com certeza é uma marca da Rede Vicentina de Educação. Transforma vidas. É a busca pela educação integral. É a busca pela educação integral. Auxiliadora, continuando nessa mesma linha, conta pra gente um pouquinho mais como é que está estruturada essa parte de pastoral de vocês, uma escola em pastoral, ou melhor, uma rede em pastoral. Então, eu acho que a pastoral escolar, que é uma escola em pastoral, para a Rede Vicentina, eu acho que é um dos pontos mais importantes, como a Renata já falou, um dos eixos mais importantes, porque é aquilo que garante a nossa identidade. Porque se nós perdermos a nossa identidade, a irmã Carolina sempre coloca isso na formação. Se uma escola vicentina perder a identidade, ela não tem mais sentido de existir. E a pastoral escolar, ela garante essa identidade.
né? A pastoral escolar, ela tem que criar a escola esse espaço acolhedor, esse espaço de escuta, esse espaço de formação, esse espaço de partilha, de solidariedade. Então, esse é o papel da pastoral. Não é só rezar, não é só criar um momento de oração, de celebração, não é só isso. Isso também, mas não é só isso. Porque a pastoral não é um pastoralista, somos todos nós. É uma escola. É uma escola. Todos nós somos. Rede. É uma rede. Então, assim, a pastoral, ela tem muitos projetos. E esse projeto, todos nós fazemos parte dele, né? Sempre a pastoral, ela tem que ter uma intencionalidade pedagógica. Sempre toda ação da pastoral, ela tem que vir com uma intencionalidade pedagógica. E o que é bacana, né, Jana, seguindo essa linha da questão da pastoral, é que hoje os estudantes, eles se veem muito envolvidos com esse movimento na escola. Então, eles buscam, né, pelo pastoralista, para que o pastoralista entre ali nos projetos que estão acontecendo dentro da sala, enfim. Então, isso é muito bacana da gente perceber o quanto que hoje, né, a pastoral, ela se tornou algo de extrema relevância em todos os ambientes da escola. Digamos que tem o mesmo peso, né? A formação, Exato. igual a formação cognitiva, a formação de pastoral. Andar juntos, né? Andam Mesmo juntos. patamar. Mesmo, Perfeito. exato. Não são todas as escolas, todas as redes, mas eu tenho certeza que o propósito dessa rede e a educação católica é um grande diferencial, olhar para essa dimensão integral do ser Este humano. ano, Janaína, na nossa unidade em Vila Velha, Espírito Santo, nós implementamos assim, um projeto de celebrar uma missa no semestre, a cada semestre, com cada turma. Então, a cada semestre, nós estamos celebrando uma missa com cada turma, com a sua família. Então, a gente convida a família e a turma e celebra a missa. Assim, o auditório tem ficado cheio, as crianças estão participando muito e, assim, tem sido muito significativo esse momento. As famílias estão, assim, gostando muito. Então, é um momento da gente também resgatar o sentido de comunidade. Tem sido muito positivo mesmo, sabe? Muito, muito importante para a comunidade. Acho que esse é um exemplo de que uma linha norteadora da rede, ela se faz diferente em cada unidade, né? Você está dando um exemplo da sua unidade enquanto você é gestora e certamente teríamos aqui outros exemplos que são exemplos de cada unidade. Sim. Bom, nós estamos falando de uma rede que é uma rede de tradição e inovação, né? Vamos dar aí também de novo os dois pesos e duas medidas aí. Tradição, a Rede Vicentina de Educação da província do Rio de Janeiro é a escola mais antiga do Brasil, de meninas, quando começou, é a escola de Botafogo, isso? Sim. Né? Primeira escola no Brasil, Imaculada Conceição. Imaculada Conceição. Então aí tá a tradição e naquela época e continua vindo uma baita inovação, né? Então, de que forma, queria que vocês contassem aqui um pouquinho pra gente, mas Rê, se você puder contar como é que a rede está trabalhando um pouco essa questão e que esse equilíbrio entre tradição e inovação, sem perder esses pilares, mas com um farol aqui no futuro, em 2050, né, olhando para isso, como que vocês têm pensado isso em rede, né? Isso é super importante, como vocês têm olhado isso em rede. O nosso olhar hoje é um olhar para a rede, né? Janaína, essa é uma resposta que a gente constrói todos os dias e com muita alegria, porque pense só, 185 anos de Brasil, 9 gerações de educação, gerenciando tempos e espaços completamente diferentes e ao mesmo tempo tempos e espaços norteados pela mesma tradição, que tradição é entrega. Então nós temos esse suporte que nos garante a tranquilidade de entender que a história se constrói a partir do que nós temos hoje, sem perder os sinais dos tempos e a partir daquilo que nos foi entregue. Então nós dentro das escolas não negamos em hipótese nenhuma os avanços dos nossos tempos. Então, a internet é muito bem-vinda, a inteligência artificial é muito bem-vinda, as plataformas são muito bem-vindas, os recursos dos mais diversos. Só que eles são boas ferramentas de aplicação daquilo que nós construímos. E isso acaba tendo um resultado, vamos dizer que natural, é desafiador. Muito desafiador, porque as gerações trazem consigo as novidades dos seus tempos e nós trazemos a nossa história. Mas isso nós fazemos muito bem há 9 gerações.
A diferença está no time. O que se fazia antes em 20 anos, hoje se faz em 20 minutos. E isso é que a gente tem que correr, buscar e fazer acontecer para honrar mais 185 anos de história. Não precisa estar, o desafio dos tempos de hoje é que não precisa estar totalmente pronto para você começar um novo processo, né? Você vai refazendo no próprio processo, né? Você vai olhando para aquele processo nele mesmo e vai melhorando, né? Não precisa estar totalmente pronto. Bom, quer contar pra gente, Rê, desculpa, Bi, alguma coisa de algum projeto de inovação? Essa questão que a Renata trouxe, né, faz muito sentido da gente refletir que hoje a gente consegue ter nas nossas escolas, assim, as nossas escolas hoje são muito tecnológicas, né? A gente tem, as escolas são todas muito equipadas com questões relacionadas à tecnologia, e eu acho que esse é um movimento natural, né? As coisas, o avanço acontece muito rápido, então a gente precisa, enquanto setor educacional, vamos dizer assim, estar atentos o tempo todo, com um olhar atento a essas mudanças, né? E a gente consegue na rede ter assim, muitos projetos bacanas em relação à tecnologia. Exemplo desses projetos é o próprio trabalho que a gente faz com a robótica, né? Já levamos alunos aí para competições internacionais, algumas escolas com a Olimpíada do Foguete, outras com projetos na NASA. Então a gente consegue fazer um movimento muito bacana para que esse estudante se sinta motivado, porque hoje essa parte de tecnologia motiva demais, né? A gente tem, por exemplo, lá no colégio, né, falando ali de uma prática local lá no Santa Isabel, a gente tem hoje, por exemplo, um trabalho que é feito com os drones, com os meninos, então é algo super inovador para eles entendem esse movimento como algo que de fato chama atenção, então eles participam muito. E essa questão das Olimpíadas hoje também é um ponto assim, muito forte para a Rede Vicentina, né? A gente valoriza muito a participação em Olimpíadas externas, então todas as Olimpíadas a gente vai incentivando que eles participem, e a gente tem tido assim, excelentes resultados. Então, a partir do momento que a gente percebe que eles estão motivados, a gente vai fazendo ali, engajando e trabalhando com os estudantes nesse sentido, e eles participam muito e trazem excelentes resultados. Então, acho que é um conjunto, né? É essa questão que a Renata trouxe um pouco da gestão participativa, porque a gente precisa ter todo esse movimento acontecendo para que esse estudante se sinta motivado a participar. E eu gostaria de deixar aqui, não é a questão da cyberética, porque nós primamos muito pela ética. Perfeito. E pelo bom uso das tecnologias, porque ela não ocupa o lugar do homem, ela não ocupa o lugar do nosso estudante, ela não ocupa o lugar do professor, ela compõe conosco. Então, acima de tudo, a cyberética permeia o nosso trabalho com a visão do futuro, com a visão tecnológica, com as ferramentas que usamos, mas principalmente no convívio e na finalidade dessa tecnologia. A que ela veio, para que ela é usada e como nós utilizamos. Isso é muito claro no nosso projeto, que está engajado na dimensão evangelizadora. Acho também que a tecnologia na gestão também, ela nos ajuda demais também, na parte de gestão, né? E todo o material pedagógico que a gente adota, né? Todo ele também vem aí ajudando bastante a tecnologia em todas as áreas, em todas as séries. Tem contribuído muito também. Bom, agora eu queria que vocês contassem pra gente um pouquinho sobre parcerias. O que é importante para vocês numa parceria? O que vocês valorizam quando escolhem os parceiros de vocês? Eu sei que nós temos caminhada e termino igual a gente começou falando, né? Essa reflexão, nós temos juntos nessa caminhada já há mais de 6 anos, e quanto a gente tem construído, né? E olhado para isso. Mas queria escutar um pouquinho de vocês, né? Que eu represento os meus colegas todos da SM, né? Que estamos juntos nessa caminhada, querendo sempre melhorar, estar com vocês. Mas o que é importante quando a gente escolhe um parceiro, né? E nessa caminhada, o que tem sido isso importante para vocês? A palavra está com vocês. Por favor, quem começa? Eu começo, então. Por favor. Então, parceria. Eu, auxiliadora, não sei trabalhar sozinha. Não sei. Gosto de trabalhar em equipe com parceiros. Isso é meu. E, para mim, trabalhar em parceria, assim, o primeiro ponto para mim é confiança. Confiança e escuta. Confiança e escuta.
E na SM, eu sinto isso. Eu sinto uma coisa muito importante que é a escuta. Sempre que eu preciso buscar na SM a escuta, eu encontro. A escuta de quando eu preciso de alguma coisa, eu tenho essa escuta. Quando eu preciso levar alguma crítica, eu tenho essa escuta. Quando eu preciso levar alguma contribuição, eu tenho essa escuta. Então, assim, sempre que eu vejo alguma coisa diferente, eu procuro alguém da SM e vou lá e eu falo. Sempre quando eu acho que tem alguma coisa que não está legal, eu tenho essa escuta. Então, para mim, a escuta é uma coisa que me chama muita atenção na nossa parceria, que eu acho isso muito importante, que deve sempre ter, continuar a escuta. O acolhimento da SM, para mim, também é fundamental, sabe? É fundamental. Então, são esses dois pontos que eu quero trazer na nossa parceria, que eu acho importantíssimo. Bom, parceria é andar par a par, né? É estar juntos. Nós estamos em parceria há 6 anos, não é? Os colégios vicentinos e a SM, 6 anos, Janaína. E o que eu tenho para dizer a respeito dessa caminhada é que vocês compartilham conosco dos nossos eixos. Vocês compartilham conosco dos nossos eixos, do nosso eixo evangelizador, do nosso eixo pedagógico e da nossa gestão compartilhada. Quando nós falamos aqui de avaliação, não é, das tecnologias que utilizamos, as plataformas da SM nos auxiliaram e a gestão da SM nos auxilia com as plataformas parceiras. Nós temos uma tranquilidade na conversa de que a escuta é honesta, que a escuta é clara e que também vocês falam conosco e o que dizem contribui. Então, eu tenho na SM um grande parceiro e um grande apoio, no bom sentido da palavra. Aquele apoio com quem a gente conta, com o par que está ao lado. E eu falo isso de coração, você sabe bem disso, porque eu vejo os resultados dos estudantes na unidade onde eu estou e os resultados acadêmicos são ligados à expertise da SM, mas os resultados de avaliação são ligados à nossa parceria também. E a dimensão evangelizadora da fala de vocês, da postura de vocês, da tranquilidade de ter um selo SM junto às famílias que buscam a educação católica, para mim é muito, muito importante. É isso que eu penso a respeito da nossa parceria. Agradeço aqui em nome de todos. Fica até difícil falar, né, depois dessa fala das meninas e assim, o que é importante da gente pensar em parceria? A gente sempre se torna parceiro de quem a gente se identifica, né? Então eu acho que nesse contexto, pensando nesse contexto, a gente tem uma identificação muito grande com a SM, em todos os sentidos. Na questão do acolhimento, primordial, porque nós trabalhamos na Rede Vicentina com essa preocupação do acolhimento, tanto que as famílias que estão conosco, né, dos nossos estudantes, eles trazem essa fala muito forte de que é um diferencial da rede esse acolhimento, independente de qualquer coisa, e eu vejo na SM, nessa nossa parceria, esse acolhimento. Isso acontece de uma forma muito natural. Então, é essa questão da identificação. São os parceiros com quem a gente se identifica e vocês fazem isso brilhantemente, né? Com um trabalho de excelência, porque isso é algo que é importante da gente dizer. A gente precisa acolher, precisa ter um olhar cuidadoso para o ser humano, que é o que vocês fazem, né? O olhar para a pessoa humana, então isso faz toda a diferença, e a excelência do trabalho, né? A excelência do material didático, a excelência das formações que vocês trazem e contribuem com a rede. Então penso que é um conjunto assim muito feliz, né? Essa união nos torna melhores, assim, ter vocês como parceiros, eu acho que com toda certeza acrescenta demais. Bianca, exatamente. Ninguém apoia igual a gente fala muito sobre isso, né? Apoia. E é isso, eu acho que faz diferença realmente a gente ter esse olhar sincero. Isso que a auxiliadora falou no início da confiança é primordial, né? Pra gente ter uma parceria, a gente precisa de confiança e a gente tem isso assim, a gente confia inteiramente em vocês, então isso é muito bom. Sim. Vocês nos ajudam a olhar pela vidraça. A gente pode acabar em um minuto de silêncio? Obrigada, gente. Obrigada. Para nós da SM é motivo de muito orgulho caminhar com vocês. Vocês que começaram a caminhar em rede, né, se estruturaram em rede, estão aperfeiçoando os processos e a gente está se aperfeiçoando junto com vocês.
e quanto a gente tem construído ao longo desses 6 anos entre SM e Rede Vicentina de Educação. Eu espero, enfim, que seja uma longa e duradoura parceria pelos próximos 10 anos, 15 anos, que de repente não estaremos todos aqui, mas que os resultados dos nossos alunos seja sempre visível nesse olhar comum que a gente tem. Bom, muito obrigada. Obrigada, Rê. Obrigada, auxiliadora. Obrigada, Bianca. Agradeço aqui a gestão da Rede Vicentina pela confiança na pessoa de vocês 3, né, na gestão da SM. E, enfim, o ano está na metade e temos muita coisa para fazer juntos ainda esse ano. E quero super agradecer, acho que agora a gente vai continuar um pouco uma caminhada aqui na escola, né? Estamos aqui, que a gente começou falando aqui na escola rural, que é um dos pilares de vocês que prima pela sustentabilidade. Então já acho que a gente vai caminhar e mostrar um pouquinho dessa escola curiosa e sustentável aqui no Rio de Janeiro.